Você já sentiu que algo na sua vida está fora do lugar, mas não sabe explicar por quê? Já teve a sensação de estar insistindo em um caminho que parece certo, mas só te cansa, te drena e te fere? E se eu te dissesse que isso pode não ser confusão, mas um aviso divino? Deus nunca permite que um filho permaneça em um caminho errado sem antes enviar sinais. Ele não é um Deus de confusão. É Pai. E como Pai, corrige, orienta e conduz. Mas para entender a direção dele, é preciso aprender a discernir os sinais espirituais que o céu envia. Esses sinais podem vir de muitas formas. Uma porta que se fecha, uma paz que desaparece, uma inquietação que não passa, ou até pessoas e situações que de repente parecem mudar completamente. Nada disso é aleatório. São códigos do céu, formas pelas quais Deus tenta chamar sua atenção. Mas o problema é que muitas vezes estamos tão ocupados buscando respostas audíveis que ignoramos o que Ele está mostrando de forma visível. Deus fala no silêncio. Enquanto esperamos uma voz vinda dos céus, Ele fala através das circunstâncias. Enquanto pedimos um sinal espetacular, Ele envia pequenas coincidências, situações que se repetem, conversas que ecoam o mesmo tema, uma paz que some de repente. Tudo isso são alertas de Deus dizendo: pare, eu quero falar com você. O Espírito Santo não trabalha com ruídos, mas com sensibilidade espiritual. E se você não estiver atento, pode perder o aviso que mudaria sua história. Deus nunca muda o caminho de alguém sem primeiro dar avisos. E esses avisos, geralmente, são mais simples do que imaginamos. Por isso, neste vídeo, vamos caminhar juntos por 7 sinais espirituais claros que mostram que Deus quer te tirar de um caminho perigoso e te conduzir ao centro da vontade dele. Você vai perceber que nem todo obstáculo é ataque. Às vezes é o próprio Deus dizendo: não siga por aí. Então abra o coração, respire fundo, convide o Espírito Santo para te acompanhar nesta jornada, porque talvez neste exato momento o sinal que você pediu em oração seja este vídeo. Antes de começarmos, comente aqui embaixo: paz do Senhor. Essa frase é a nossa senha espiritual, o nosso ponto de partida. Um ato de fé que une milhares de irmãos e irmãs nesta comunidade. Cada comentário, cada curtida e cada compartilhamento é uma semente plantada para que mais pessoas recebam direção do céu. Curta este vídeo, se inscreva no canal e permita que Deus fale com você através de cada palavra que será dita a seguir. O Espírito Santo já está se movendo. E pode ser que a resposta que você vem pedindo há semanas esteja escondida nas próximas frases que você vai ouvir agora. Prepare-se, porque o estudo começa aqui. E quando Deus fala, tudo muda. Quando foi a última vez que algo aparentemente simples chamou sua atenção de forma inexplicável? Talvez uma conversa, uma perda, um sonho, um silêncio repentino. E você sentiu que havia algo além do natural. Assim começou a transformação na vida de Moisés. Em Êxodo capítulo 3, Moisés pastoreava ovelhas no deserto quando viu uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Era apenas um arbusto em chamas, nada espetacular para os olhos comuns. Mas naquele pequeno detalhe, Deus estava revelando um chamado. O fogo não era destruição. Era presença. O arbusto não queimava, porque o propósito ainda não havia se cumprido. A Bíblia diz: e vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus o chamou do meio da sarça. Êxodo 3:4. Percebe a profundidade? Deus só falou depois que Moisés se aproximou. Ou seja, o chamado já estava ali, mas a revelação só aconteceu quando ele demonstrou interesse espiritual. Quantas vezes Deus já acendeu sarças ao seu redor, sinais, inquietações, coincidências, mas você passou rápido demais para ouvir o que ele queria falar? Deus não grita, ele sussurra.
Ele fala naquilo que foge do comum, nas pequenas coisas que insistem em chamar sua atenção. A sarça representa o incomum, aquilo que foge da rotina e te faz parar. Pode ser um relacionamento que não flui mais, uma paz que desapareceu, um trabalho que perdeu o sentido ou até uma dor que insiste em não cessar. Nada disso é coincidência. São sinais do céu dizendo: olhe para cá, eu quero te mostrar algo. Moisés achava que sua missão havia terminado. Ele fugira do Egito, deixara o passado para trás e acreditava viver seus últimos anos no anonimato. Mas Deus não esquece o que ele mesmo chamou à existência. E quando é hora de mudar o rumo, ele reacende o fogo, não para destruir, mas para revelar. A sarça não queimava, porque o tempo de Moisés não havia acabado. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Aquilo que te incomoda, que não morre, que não some da sua mente, pode ser a sarça acesa do teu chamado. Deus está dizendo: ainda não terminei com você. Há algo maior do que você imagina. Repare, Moisés não ouviu uma voz do céu trovejante, mas uma voz que brotou do fogo diante dos seus olhos. Isso mostra que Deus fala mais pelas situações do que pelas palavras. E se você aprender a ouvir com o coração, descobrirá que Ele já está te guiando há muito tempo. Então, pare um instante. Observe ao seu redor. Há uma sarça queimando perto de você. Um sinal insistente de que Deus quer reacender a direção na sua vida. Respire, ore e diga: Senhor, eu me volto para ver. Fala comigo através do que não entendo. Talvez esse simples ato de atenção seja o começo da virada da sua história. Porque quando Deus acende o fogo, é porque vai te tirar do deserto para te levar ao propósito. Você já viveu algo que te paralisou de repente? Um momento em que tudo parecia desabar, planos interrompidos, portas que se fecharam, caminhos que não se sustentaram. Talvez não fosse castigo, fosse Deus mudando sua rota à força. Foi assim com Saulo de Tarso, o homem que mais tarde seria conhecido como Paulo, o apóstolo. Saulo era um homem religioso, estudioso, convicto de estar certo. Acreditava que perseguir os cristãos era defender a fé e com zelo fazia isso, até que o próprio céu o interrompeu. Em Atos, capítulo 9, Saulo viajava para Damasco quando uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Cristo. A luz cegou seus olhos e o deixou em silêncio por 3 dias, sem enxergar, sem comer, sem saber o que viria depois. O homem que achava ver tudo, agora não via nada. E foi nesse escuro que Deus começou a reconstruí-lo. Há momentos em que o céu nos derruba, não para nos punir, mas para nos reposicionar. A cegueira de Saulo era simbólica. Deus fechou seus olhos para o natural, para que ele pudesse enxergar o espiritual. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Quando tudo parou, quando o chão sumiu, quando as certezas caíram, não foi o fim, foi o início de algo novo. Paulo não foi destruído, foi redirecionado. De perseguidor se tornou pregador, de destruidor da fé passou a ser defensor da verdade. Deus não o cancelou, Deus o converteu. Isso é graça em sua forma mais pura, a capacidade de transformar erros em propósitos. Às vezes, Deus precisa te derrubar na estrada errada para te levantar no caminho certo. A vida de Saulo prova que nem todo tropeço é queda. Alguns são empurrões divinos para o destino. Enquanto você insiste em seguir pelo que acha certo, o amor de Deus trabalha para te preservar. Ele prefere te parar por amor do que te perder pelo orgulho. Muitos chamam isso de fracasso, mas o céu chama de intervenção. Saulo caiu e perdeu a visão, mas encontrou o propósito eterno. Quando as escamas caíram dos seus olhos, ele já não era o mesmo homem. O velho caminho terminou e o novo começou com uma pergunta que ecoa até hoje. Senhor, que queres que eu faça?
Essa é a pergunta que muda histórias. Ela mostra rendição, humildade e prontidão. E é exatamente o que Deus espera ouvir de você neste momento. Porque há situações em que Ele não vai explicar, vai interromper. E você só vai entender depois que obedecer. Pense, quantas vezes Ele já tentou te parar, te avisar, te redirecionar. Talvez os atrasos, as rejeições, as quedas e os nãos que doeram tanto eram a voz de Deus disfarçada de obstáculo. Não despreze esses sinais. Eles não significam que Deus te abandonou. Significam que Ele está te conduzindo. Então, se hoje tudo parece ter parado, não se desespere. Talvez o céu só esteja te reposicionando para algo maior. E assim como Paulo, quando as escamas caírem dos seus olhos, você vai perceber que aquilo que parecia fim era apenas o início da missão que Deus preparou para você. Você já ouviu uma palavra que parecia dura demais, mas depois percebeu que era exatamente o que precisava ouvir? Palavras que doem, mas curam, que confrontam, mas libertam. É assim que Deus fala quando quer nos acordar. Ele usa pessoas. Foi assim com o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, vencedor de gigantes, ungido, admirado, mas ainda humano. Em um momento de fraqueza, Davi caiu, cometeu adultério com Batseba e mandou matar seu marido, Urias. Tudo em silêncio, tudo escondido. A aparência de sucesso continuava, o trono era dele, o povo o aplaudia, mas o céu estava em silêncio, até que Deus enviou Natã, o profeta. Natã não chegou gritando nem acusando, chegou com sabedoria espiritual. Ele contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. Davi, tomado de ira, declarou: "Esse homem merece morrer." Então Natã olhou em seus olhos e disse: "Esse homem és tu." Silêncio, impacto, confronto divino. Nesse momento, a espada da verdade atravessou o coração de Davi. Ele poderia ter ignorado, se defendido, mandado matar o profeta. Mas ele se quebrou, chorou, se arrependeu e escreveu um dos salmos mais profundos da Bíblia, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o poder da correção divina. Quando Deus te ama, Ele não te deixa confortável no erro. Ele envia um Natã, alguém com coragem espiritual, para dizer o que ninguém mais diz. E se o teu coração for sensível, essa palavra vai te restaurar, não te destruir. Talvez Deus já tenha enviado o teu Natã, uma palavra num sermão, um vídeo que te fez chorar, um conselho que você tentou ignorar. Mas, por trás disso, estava o Espírito Santo te chamando de volta ao centro da vontade de Deus. O maior perigo espiritual não é cair, é continuar caído achando que está de pé. O confronto de Deus nunca vem para humilhar, mas para reconduzir. Quando Davi ouviu Natã, ele voltou para o altar, e o altar o reconstruiu. Ele sofreu consequências, sim, mas também foi restaurado, usado e lembrado até hoje como símbolo de arrependimento verdadeiro. Deus pode estar usando alguém agora para falar contigo. Pode ser uma palavra simples, mas ela carrega o peso do céu. Talvez você esteja no auge, tudo pareça bem, mas lá dentro algo grita: essa palavra é para mim. Se for, não resista, não endureça o coração, reconheça, porque o mesmo Deus que expôs o erro de Davi foi o mesmo que o levantou com honra. Às vezes, a resposta que você tanto pede já veio, mas veio na voz de alguém que você não esperava ouvir. E se você tiver humildade para reconhecer, a mesma palavra que te fere será a palavra que te cura. Quantas vezes você já tentou de todas as formas e nada deu certo? Orava, planejava, insistia, mas parecia que o céu estava em silêncio. Portas se fechavam, projetos travavam, pessoas se afastavam e você se perguntava: por que, Senhor? Mas e se o silêncio de Deus fosse na verdade um grito de direção? Há momentos em que o Senhor não fala, Ele freia.
E esse freio, que dói tanto, pode ser o vento contrário do Espírito Santo soprando para te tirar do rumo errado. Em Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam cheios de fé e zelo. Queriam pregar na Ásia um plano bom, nobre, espiritual. Mas o texto diz: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles tentam de novo e novamente são impedidos. 2 nãos seguidos do céu. E logo depois, Paulo tem uma visão. Um homem da Macedônia clamava por ajuda. Era ali que Deus queria que ele estivesse. Mas para chegar ao sim da Macedônia, ele precisou aceitar 2 nãos de Deus. Quantas vezes você insiste em algo que parece bom, mas Deus sabe que não é o tempo nem o lugar? O Espírito te bloqueia, muda o vento, redireciona o caminho. E se você não entender, vai confundir o cuidado de Deus com rejeição. Os ventos contrários não são punição, são bússolas espirituais. Eles sopram forte para te tirar de caminhos que te destruiriam. Um relacionamento que parecia bênção, mas te afastava da presença de Deus. Um emprego que parecia resposta, mas te consumia por dentro. Um sonho que parecia promissor, mas alimentava o orgulho. Então Deus sopra, fecha portas, cansa teus braços, desfaz o controle, não porque quer te punir, mas porque quer te preservar. O povo de Israel viveu algo parecido em Números, capítulo 14. Depois de rejeitarem a entrada na terra prometida no tempo certo, decidiram ir à força. Mas Moisés advertiu: o Senhor não está convosco. Eles foram mesmo assim e foram derrotados. Porque até a melhor intenção se torna fracasso quando Deus não está nela. A ciência chama isso de frustração estratégica, mas o céu chama de proteção divina. Deus sabe quando algo vai te ferir e, por amor, Ele trava o caminho. Por isso, não lute contra os ventos. Eles não estão te empurrando para trás, estão te virando para o lado certo. Quando tudo parece travado, respire e ore. Senhor, se esse não for o caminho, muda o vento e me mostra o teu norte. Porque o mesmo vento que impediu Paulo na Ásia foi o vento que o levou à Macedônia. E ali nasceu uma das maiores colheitas espirituais do Novo Testamento. Deus não quer que você viva de tentativas frustradas. Ele quer que você aprenda a discernir os sinais do vento. E quando aprender, vai perceber que o não de hoje é o sim que te prepara para o milagre de amanhã. Você já esteve diante de uma decisão que parecia perfeita, mas algo dentro de você simplesmente não estava em paz? Ou o contrário, tudo parecia incerto, arriscado, e ainda assim uma serenidade inexplicável dominava seu coração. Esse é um dos sinais mais sutis e poderosos da direção divina, a paz ou a ausência dela. Em Filipenses 4:7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é mais do que um sentimento, é um termômetro espiritual. Ela não depende das circunstâncias, não vem de garantias humanas, é uma resposta celestial. Quando o Espírito Santo confirma algo, ele envia paz. Quando ele adverte, ele a retira. Você pode estar diante de uma porta linda, uma oportunidade promissora, um relacionamento aparentemente perfeito. Mas, se não há paz, não avance. A ausência da paz é o grito silencioso de Deus. E às vezes é o único sinal que ele te dá antes do desastre. O próprio Jesus ensinou isso em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias, mas a paz de Deus nasce da confiança. É como um farol que permanece aceso mesmo quando a tempestade ruge ao redor. Quantas vezes você já forçou uma decisão e depois se arrependeu, dizendo: eu sabia que algo estava errado? Essa sensação era o Espírito tentando te avisar. Ele fala suave, não impõe, apenas sinaliza.
Mas aí, se você ignorar, o barulho das suas vontades abafará o sussurro do céu. A psicologia chama isso de coerência emocional, quando o que sentimos está alinhado com quem somos. Mas espiritualmente, é mais profundo. É quando o que você sente está alinhado com quem Deus é em você. Quando a paz habita, mesmo que o cenário assuste, você pode seguir. Mas se ela desaparece, mesmo que tudo pareça certo, é hora de parar. A paz é o selo do Espírito sobre suas decisões. Ela é discreta, mas poderosa. Ela é calma, mas firme. Ela não se impõe, ela guia. E quando obedecida, te livra de dores que você nem imagina. Talvez hoje Deus já tenha te respondido. Talvez a ausência da paz que você sente seja a resposta que você insiste em não aceitar. Ele está dizendo, não é o momento, ou não é o lugar. Por outro lado, se há uma serenidade inexplicável mesmo diante do incerto, siga. Essa é a paz de Deus confirmando o passo. Lembre-se, a paz de Deus não é ausência de lutas, é presença de direção. Ela não garante conforto, mas garante segurança. E quando você aprende a ouvir o silêncio do Espírito, descobre que o céu fala mais com calma do que com barulho. Então hoje, antes de decidir, escute a paz. Se ela estiver presente, vá. Se ela sumir, pare. Porque entre todos os sinais do céu, a paz continua sendo o mais confiável de todos. Você já sentiu que Deus estava te chamando para sair de algo, mas não disse exatamente para onde ir? Esse é um dos sinais mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais profundos da fé. Deus não revela o destino de antemão. Ele testa o coração no primeiro passo. Foi assim com Abraão. Em Gênesis 12:1, o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Perceba, ele não mostrou o mapa, apenas deu uma ordem, sai. E é aí que a verdadeira fé começa, quando não há explicações, só convicção. Abraão tinha conforto, estabilidade, história, mas Deus o chamou para caminhar na direção da promessa sem dar garantias. E ele obedeceu. Não porque sabia o caminho, mas porque confiava em quem o chamava. Essa é uma das maiores marcas da fé madura. Obedecer sem entender. Muitos querem promessas sem movimento, direção sem deslocamento. Mas Deus só revela o destino depois da obediência. Ele quer passos, não planos. Ele quer fé, não fórmulas. A fé de Abraão foi contada como justiça, não por perfeição, mas por confiança. Ele errou, tropeçou, duvidou, mas continuou caminhando. Cada passo no deserto era uma declaração silenciosa. Eu confio em ti, mesmo sem saber para onde vou. Às vezes, o sinal de que é hora de mudar não vem com trombetas, vem com uma inquietação santa. Nada mais se encaixa, o lugar já não te alimenta e o espírito começa a sussurrar. Levanta e vai, eu tenho algo maior. Mas o medo te prende. Você quer detalhes, garantias, explicações. E Deus, em amor, responde apenas, vai, que eu te mostrarei. A neurociência diz que o desconhecido ativa o medo no cérebro, mas a fé acende outra área, a da esperança. Ela silencia o medo e desperta a confiança. Abraão provou que quem caminha com Deus não precisa ver o fim, só precisa crer que Ele está no caminho. Talvez Deus esteja te chamando para sair de um ciclo que terminou, de uma relação que te prende, de um ambiente que já não carrega propósito. Você sente que algo precisa mudar, mas o medo te paralisa. Hoje, o Espírito te lembra. O mesmo Deus que chamou Abraão ainda chama os filhos da fé. E Ele não te deixará perdido. Ele só quer o teu sim. Lembre-se, obediência antes da direção é o que separa os que andam por vista dos que andam por fé. O destino que Deus tem para você não se revela todo de uma vez. Ele se constrói passo a passo. Então, se a ordem divina ecoa em tua alma, sai, não hesite. Deixe para trás o que já não te leva mais para frente.
O caminho pode ser incerto, mas a promessa é segura. E no final, você vai olhar para trás e perceber que o invisível te guiou o tempo todo. Você já chegou ao ponto de estar tão cansado que nem conseguia mais orar? Quando a alma parece pesada, o corpo esgotado e até a fé parece distante. Talvez esse cansaço não seja apenas físico, talvez seja espiritual, um sinal de que você está lutando em uma batalha que Deus nunca mandou travar. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Em 1 Reis 19, ele havia acabado de viver um dos maiores milagres de sua vida. O fogo caiu do céu. Os profetas de Baal foram derrotados. O povo reconheceu o poder do Deus vivo. Mas logo depois, medo, fuga, solidão. Elias correu para o deserto, sentou debaixo de um zimbro e disse: "Basta, Senhor, tira a minha vida." Como pode um homem cheio do Espírito, que viu o fogo do céu, agora desejar morrer? Porque estava lutando além da ordem divina. Ele estava tentando carregar pesos que Deus não pediu. Estava guerreando com a força da carne e não mais com a unção do Espírito. Deus o encontrou na caverna, mas não no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Deus veio numa voz mansa e suave, perguntando: "Que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta é um espelho espiritual. Deus não estava em busca de informação, estava tentando restaurar consciência. "Elias, quem te mandou vir até aqui? Por que estás travando batalhas que eu não te mandei lutar?" Quantos de nós hoje estamos da mesma forma, lutando guerras que o céu não autorizou? Tentando salvar pessoas que Deus quer ensinar, sustentando situações que Deus quer encerrar, insistindo onde Ele já disse: "Sai." O cansaço, às vezes, é o alarme divino de que você está fora da rota. E quando Deus permite esse esgotamento, não é para te punir, é para te resgatar. Ele não repreende Elias, Deus o alimenta, o faz descansar e depois lhe dá uma nova direção. "Volta pelo teu caminho." Essa é uma das frases mais restauradoras da Bíblia. Volta, retoma o propósito, recomeça de onde eu te chamei. Talvez hoje Deus esteja te perguntando o mesmo. O que fazes aí, Elias? O que fazes nesse relacionamento sem paz, nesse trabalho que te esgota, nessa rotina que te afasta de mim? Esse desânimo pode ser o sinal de que você está no lugar errado. Deus não quer que você viva preso em cavernas emocionais, espirituais ou mentais. Ele quer que você volte ao caminho da missão. A psicologia moderna chama isso de burnout espiritual. O esgotamento da alma que tenta resolver tudo na força. Mas o Espírito Santo chama de convite à restauração. Deus não quer que você desista, Ele quer que você descanse para recomeçar. Ele está dizendo: sai da caverna, eu ainda tenho planos para ti. Elias saiu, reencontrou sua missão e preparou Eliseu, seu sucessor. Ou seja, depois da caverna veio o legado, depois da exaustão veio a expansão. Se você está cansado demais, talvez não precise de mais esforço, precisa de direção. Porque quando Deus está contigo, até o descanso vira parte da batalha. E quando você se levanta da caverna, a unção volta, a visão clareia e o propósito renasce. Você já teve um sonho tão real, tão intenso, que parecia mais do que apenas imaginação? Acordou com o coração acelerado, sentindo que havia algo espiritual por trás? Pois saiba, Deus ainda fala através dos sonhos. E às vezes é o único meio que Ele usa quando você não consegue mais ouvir acordado. Foi assim com José, o pai terreno de Jesus. Um homem simples, justo, silencioso, mas com o coração desperto para ouvir o céu. A Bíblia mostra que Deus guiou toda a vida de José por meio de sonhos. Em Mateus 1:20, José estava prestes a romper com Maria, achando que ela o havia traído. Mas o texto diz: "E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo." Mais tarde, outro sonho o alerta:
Levanta-te, toma o menino e foge para o Egito, pois Herodes procura matar a criança. E depois, mais 2 sonhos vieram, um para voltar, outro para ir a Nazaré. 4 sonhos, 4 direções, 4 milagres. Cada sonho era um mapa do céu, revelado na hora certa. José não questionou, não duvidou, apenas obedeceu. E por causa dessa sensibilidade, Jesus foi protegido, a profecia foi cumprida e o plano de Deus preservado. Os sonhos são uma das linguagens mais misteriosas de Deus. Nem todos vêm dele, mas os que vêm marcam o espírito e não apenas a mente. Eles carregam propósito, aviso e direção. Mas só quem tem o coração sensível consegue discernir. A neurociência diz que durante o sono REM, o cérebro organiza memórias, emoções e intuições. Mas o Espírito Santo vai além da biologia. Ele aproveita o silêncio da alma para falar direto ao coração. Por isso, não subestime os sonhos que te deixam em paz, te trazem clareza ou te confrontam com algo que precisa mudar. Às vezes, Deus te mostra em sonhos o que você não quer ver acordado. Um relacionamento que precisa ser encerrado, um caminho que precisa ser mudado, uma guerra espiritual que está sendo travada sem que você perceba. Mas há uma diferença entre sonhar e discernir. E a chave está em José. Ele não apenas sonhou, ele obedeceu. O sonho era o meio, a fé era a resposta. De nada adianta Deus revelar se você acorda e volta a dormir espiritualmente. Talvez Deus já tenha te mostrado algo à noite, mas você chamou de coincidência. Talvez tenha sentido algo forte no espírito, mas ignorou por medo ou dúvida. Mas o céu continua tentando te avisar. Eu ainda falo com você. Ore antes de dormir. Peça ao Espírito Santo, fala comigo, mesmo que seja em sonhos. Mostra-me o que eu não estou vendo acordado. E quando ele falar, não racionalize. Anote, ore, confirme pela palavra e, se for de Deus, obedeça. Porque um único sonho de obediência pode mudar toda a rota da tua vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Poucos permanecem até o fim, mas os que ficam são os que o céu separa para ouvir. Há algo especial em corações que não apenas escutam, mas decidem obedecer. Porque quando Deus fala, Ele não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser seguido. Durante esta jornada, você viu como Deus se manifesta através de sinais, na sarça de Moisés, que queimava sem se consumir, na queda de Paulo, que o levou ao verdadeiro caminho, na voz de Natã, que despertou Davi do pecado, nos ventos contrários que impediram Paulo de seguir na direção errada, na paz silenciosa que guia os corações sensíveis, na obediência de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, no cansaço de Elias, que revelou o peso que Deus não pediu, e nos sonhos de José, que preservaram a promessa. Esses sinais não ficaram no passado, eles continuam vivos. O mesmo Deus que guiou cada um deles quer guiar você. Mas Ele não fala com pressa, Ele fala com propósito. E só quem ouve até o fim percebe que cada pausa, cada silêncio, cada desconforto é um chamado divino à mudança. Deus não quer que você viva por adivinhações, mas por discernimento. Ele não quer te ver insistindo onde a unção já partiu. Ele quer te ver atento, disponível e sensível à sua voz. Porque o segredo não está em ouvir sinais extraordinários, mas em perceber o sobrenatural nos detalhes cotidianos. E agora, se essa mensagem tocou o seu espírito, declare publicamente nos comentários: Senhor, eu estou ouvindo a tua direção. Essa frase é mais do que palavras, é um ato de fé. É como levantar uma bandeira espiritual dizendo: eu reconheço os sinais, estou pronto para mudar. Cada vez que você comenta, o algoritmo do céu se move, e curiosamente o da terra também. Seu testemunho alcança outras pessoas, sua fé desperta outras almas. Por isso, não saia sem deixar seu amém nos comentários. Se essa palavra falou contigo, curta e compartilhe.
Talvez alguém esteja orando exatamente pela resposta que este vídeo carrega. Você pode ser o Natan que Deus vai usar para abrir os olhos de alguém, ou o Ananias, que vai ajudar um Saulo a enxergar novamente. E se você ainda não faz parte desta comunidade espiritual, inscreva-se no canal. Aqui não compartilhamos apenas conteúdo, vivemos direções do céu. Muitos que não têm uma igreja física encontram aqui alimento, consolo e palavra viva. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, mas se conectando a uma casa espiritual que o céu tem usado para restaurar vidas. E se Deus tocar o seu coração, considere tornar-se membro. Isso não é sobre status, mas sobre missão. É sua forma de plantar em terra fértil e ajudar essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que estão no deserto. Agora, feche os olhos, respire fundo, sinta o Espírito Santo falar contigo. Ele está te mostrando os sinais, e o maior deles é este momento. Você ouvindo a voz de Deus pedindo que mude de caminho antes que seja tarde. Não é o fim do vídeo, é o começo da transformação. Porque os que ouvem os sinais de Deus jamais voltam a caminhar sozinhos.